Pronto, começou a gravar. Então, gente, eu gostaria de pedir para vocês se puderem providenciar uma lista de e-mails. Pode ser o representante da turma, coleta o e-mail de todo mundo e me passa, porque daí eu já posso pegar e mandar para todo mundo já o convite da aula. Isso fica mais fácil até para quando a aula for em videoconferência e tiver meio a meio, etc. Isso já torna tudo mais simples, daí você não precisa ficar pedindo permissão para entrar. Já dá para ir chegando, já fica bem mais fácil assim para todo mundo. Beleza? E tudo bem com vocês? Tudo tranquilo nesse isolamento social de novo? Imagino que esteja, né? Está todo mundo calado aí, então. Beleza. É, esse Covid já tá chato já. Pior, né? Tipo, porque se for parar pra pensar, esse não é exatamente agora, porque demorou um pouquinho mais, tava mais pra metade ali de março, quando o negócio começou a ficar sério. Mas, de qualquer forma, né? Tipo, vai fazer praticamente aniversário já essa situação, e cá estamos nós de novo, assim, num período chuvoso, trancado de casa de novo. Mas fazer o quê, né? Que seja pelo melhor e que tudo se resolva. Se tudo se resolver, tudo volta ao normal o quanto antes. Então, gente, eu vou começar aqui a passar a aula. Porque eu tô com dois monitores, né? Então fica mais fácil, vai ficar permitindo que o pessoal entre, mas caso alguém tente entrar e não consiga, só me avisem que daí eu autorizo a pessoa. Às vezes eu não ouço notificação. Enfim, a aula de hoje, obviamente, é a continuação da aula passada. Essas duas próximas aulas, elas vão ser um pouquinho mais chatinhas em questão de conceito, mais a próxima do que essa, porque essa agora é mais uma, não é bem uma introdução, mas ela meio que é o início das coisas, ensinar as bases, então, tipo, ela ainda assim é um pouco mais leve. A próxima já vai falar do sistema financeiro nacional. E daí, para quem fez ou quer fazer prova de CPA ou quer fazer outras certificações financeiras, esse conteúdo é bem cobrado, que é basicamente a estrutura que existe ali em volta, quem manda em quê, quais são as regras, quem trabalha em banco já cansa de ouvir sobre isso, mas é interessante. Estão cortados. Isso se diz referente à aula que eu postei hoje? Ou já até ver aqui já, porque tipo, como assim cortado? É, que estranho, porque, tipo, eu até, às vezes eu prefiro passar a aula no PDF, assim, porque, tipo, buga menos e quando tá passando em videotransferência. E eu até passei aqui pra todos no final e tá ok, pelo menos pelo que eu tô vendo, assim, superficialmente agora. A última frase. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em todos. É, tem um aqui que eu vi que realmente aqui não apareceu o conteúdo que estava ali. Mas é um slide só, que é o slide Mercado e Capitais. Por algum motivo, não está aqui. Deixa eu abrir a versão em PowerPoint, que daí nela tá certinha. Pelo menos é pra tá. É, tem um slide que eu identifiquei um problema, que tinha um texto aqui que não está mais. Mas depois eu coloco ele lá certinho. E durante os slides eu explicando pra vocês, mas depois eu conserto ele e coloco lá. Mas qualquer coisa, depois me manda um print dessas imagens que você disse ali que tá cortado e tal, que eu já verifico, qualquer coisa, tento salvar em outro formato, em alguma outra, tipo, nem que seja, eu converto para algum outro formato de PowerPoint, tipo, de algum ano anterior, e tento salvar no novo PDF, acho que às vezes conserta. Operadores, tá? Deixa eu tentar ver aqui rapidinho.
Beleza. Depois você já me aponta ali o que que tem, daí a gente já vê. Pronto, então vamos começar. Me avisem se começaram a ver certinho já minha imagem está transmitida. Beleza. Só ver aqui que o aluno falou que não está conseguindo entrar. Agora acho que deu certo. Beleza. Então, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre o mercado financeiro. Ela é mais uma introdução sobre o mercado financeiro. Depois a gente vai ver o mercado financeiro nacional. Em seguida, a gente vai passar para outros tópicos, como crime no mercado financeiro nacional. E depois a gente vai começar a desmiuçar os tipos de investimentos que existem. E isso basicamente vai durar até quase o final da disciplina. Mas lá no final, mais no começo do segundo bimestre, a gente começa a discutir relações com os investidores, como funciona essa parte de comunicação, a importância da governança corporativa. Todos esses tópicos vão ser tratados mais adiante. Então a gente vai passar meio que, digamos, essa parte de introdução agora, daí falamos sobre investimentos, depois falamos detalhes de o que, que as empresas e sociedade anônima têm que, e como fazer sua gestão corretamente. E por último, a gente vai passar lá por gestão de investimentos ou análise de investimentos propriamente dita, que seria como você vê o que deve fazer em algumas situações, se deve vender, se deve comprar e por aí vai, certo? Essa análise mais técnica vai ser bem, acho que interessante hoje em dia, isso é uma coisa que está bem em pauta, então deve chamar um pouco de atenção. Mas então, vamos lá. Nós vamos passar por esses quatro tópicos: intermediação financeira e mercados financeiros, o mercado de capitais e sistema financeiro nacional. Essa parte aqui é apenas uma pequena introdução, tá? Pois a gente vai ter mais uma aula inteira dedicada sobre isso. Eu peço para vocês, só caso eu continue falando e assim não sai mais áudio, só mandem mensagem ali rapidamente, porque às vezes acontece esse microfone dá um mau contato. Então, intermediação financeira e mercados financeiros. O sistema financeiro é parte integrante e importante de qualquer sociedade econômica moderna. Aquilo que nós falamos na última aula em relação ao tipo, a evolução do dinheiro propriamente dito e como ele se comporta na sociedade e o que ele permite a sociedade fazer. Até a questão do empréstimo e a análise de custo e oportunidade, isso tornou possível o mundo ser o que ele é hoje, certo? Essas relações econômicas modernas, as transações entre países diferentes, tudo bem que no passado, de certa forma, já existia esse comércio internacional, mas da maneira que é feita hoje, inclusive você podendo investir, ceder dinheiro e até mesmo comprar coisas do outro lado do mundo, inclusive empresas, são uma coisa que é característica da atualidade e do sistema financeiro vigente. As decisões dos agentes econômicos que compõem o sistema econômico moderno, embora individuais, estão interligadas e impactam todo. As empresas, para realizar sua produção, precisam investir em máquinas e equipamentos, treinamentos e novas tecnologias. Qual que é a questão aqui? Chega um certo ponto que quando a empresa ela quer crescer mais, fica muito difícil ela fazer isso com capital próprio, e inclusive, às vezes, se ela depender somente de capital próprio, ela não consegue aproveitar as oportunidades que o mercado demonstra para ela, ou até mesmo ela não consegue simplesmente reagir à concorrência conforme ela deveria. Então, às vezes, o teu concorrente faz uma coisa, você precisa responder aquilo rapidamente. Se for depender para você juntar recursos para poder investir e dar uma resposta, às vezes a tua empresa já quebrou nesse meio do caminho. Então, você encontrar maneiras de como crescer rapidamente, captando recursos, até mesmo sócios do mercado, isso facilita muitas coisas e permite que as empresas cresçam mais rapidamente do que antes. Tem certas empresas que abrem ações na bolsa do nada, elas ficam gigantes, simplesmente por vender corretamente uma ideia. Assim como outras empresas também conseguem, digamos, investidores de outros mecanismos, até mesmo por isso que eu passei aquela última atividade para vocês, para ver maneiras de como as empresas podem captar recursos, que isso possibilita que uma empresa vá do zero ao milhão muito rapidamente. Tudo bem que tem uma série de obrigações, nada tão fácil e tão tranquilo assim, mas ajuda bastante.
Então, aqui tem basicamente um ciclo do sistema econômico atual, certo? Então, tipo, houve no passado uma época que as empresas produziam e as pessoas simplesmente compravam. Hoje em dia, as pessoas propriamente ditas podem pegar e injetar dinheiro novamente nas empresas e com isso obter algum certo tipo de retorno, certo? Eu não vou passar tanto por isso aqui porque é um ciclo produtivo da sociedade, da economia mais básica aqui. Mas enfim, é isso. Então tá tudo interligado. E cada vez vai estar mais interligados, dependendo dos sistemas de informação e tudo mais. Está tudo mais acessível, as pessoas podem investir com mais facilidade, as pessoas têm mais acesso a informações e todo mundo está participando mais das coisas atualmente. Então, é a economia atual e é uma loucura. Para isso, precisa de dinheiro que podem vir, por exemplo, da poupança das famílias. Qual que é a questão aqui? As pessoas muitas vezes têm dinheiro parado. Todo mundo conhece a história de algum parente lá que guardava dinheiro, por exemplo, em casa. Tem histórias lá, até passava esse tipo de coisa, sei lá, no programa do Ratinho, de alguém que pegou, guardou dinheiro da vida inteira de várias moedas diferentes, daí foi ver, não valia mais nada, né? Porque o dinheiro perdeu totalmente seu valor porque foi trocando a moeda vigente, a pessoa perdeu as oportunidades de trocar e atualizar aquela moeda, então basicamente ela não conseguiria mais fazer nada com aquilo. Além de simplesmente perder o valor físico da representatividade daquele dinheiro, essa pessoa também perdeu todo o custo e oportunidade de tudo que aquele dinheiro poderia fazer pelo mundo, inclusive por ele mesmo, durante todo esse tempo. No passado era difícil as pessoas verem uma oportunidade de onde deixar seu dinheiro e esse dinheiro render. Tanto que quando as pessoas fizeram isso lá, não pela primeira vez, né, mas foi uma coisa mais notável, quando teve aquele confisco da poupança, quantidade de pessoas quebrou a cara porque aquele era um mecanismo vigente de como as pessoas ganhavam dinheiro simplesmente aplicando dinheiro naquela época. Era comum as pessoas, dada que elas estão inflacionária, pegar e deixar o dinheiro parado na conta poupança porque rendia bastante. E essa cultura não foi tanto por água abaixo, ainda tem muita gente que deixa o dinheiro parado na poupança. Tudo bem que as mídias fazem cada vez mais as pessoas enxergarem o quanto isso a pessoa está perdendo de ganhar dinheiro fazendo isso, até mesmo perdendo dinheiro para inflação, e assim vai, certo? Mas mesmo assim ainda é um problema que acontece. Mas esse dinheiro pode fazer muita coisa acontecer, inclusive trazer muito mais retornos para aquela pessoa. Quando os agentes econômicos formam poupança, ou seja, consomem menos que ganham, são chamados de agentes superavitários. Quando, por outro lado, consomem mais que sua renda e precisam recorrer à poupança terceiros, são conhecidos como agentes deficitários. E existe mais uma situação que você pode ver, digamos, uma forma diferente de ver os agentes deficitários. Existe a situação de que você realmente quer captar mais recursos para fazer uma espécie de alavancagem. Você vai utilizar esse dinheiro a mais para conseguir ganhar mais dinheiro e logo pagar esse empréstimo que você está fazendo ali, esse capital que você recorreu, e com isso crescer mais rapidamente. Essa é uma situação de empréstimos são válidos. Não é à toa que existem mecanismos como FIES, entre outras estratégias que a pessoa pode fazer porque aquilo é mais prático para ela. Até mesmo financiamentos de alguns tipos podem ser vistos dessa forma, com investimento em si mesmo, né? Tipo, que vai obter mais renda de acordo com aquilo. Tipo, comprar um veículo, usar ele para trabalhar de alguma forma, e assim vai. Mas existe também a situação de que você realmente gasta muito mais do que ganha. É uma situação onde você vive endividado, isso também não acontece só com pessoas, acontece com empresas, e muitas vezes isso acontece por falta de controle. As empresas elas não controlam, muitas vezes empresas menores, e mesmo empresas que até ganham bastante, não têm esse tipo de controle para saber o quanto realmente ganha. Isso acontece muito quando se mistura, por exemplo, o dinheiro do bolso daquela pessoa, daquele empresário, com o dinheiro da própria empresa. Às vezes a pessoa pega o dinheiro da empresa e paga as coisas pessoais dela, sem separar isso numa espécie de plora body, ou simplesmente, tipo, sendo uma receita separada ali para ele. Ele simplesmente pega e mistura as contas. Dessa forma fica difícil saber, porque quando entra 10 mil para uma empresa, é bem diferente do que entrar 10 mil no bolso do dono. As relações são diferentes e os efeitos são diferentes. A longo prazo, então, a pessoa acaba se endividando e gerando alguns problemas, principalmente por essa falta de controle. Se cada poupador tivesse que encontrar um tomador de recursos com as mesmas necessidades de volume e prazo para a realização do empréstimo, seria muito difícil a efetivação dos negócios. Eu tinha até perguntado nas primeiras aulas se algum de vocês já investia, ou já tinha tentado investir, ou estudado sobre o tema e tal. Mas existe, por exemplo, no mercado de ações, o mercado fracionário, que seria quando você compra lotes inferiores a múltiplos de 100, e o mercado, digamos, tradicional, que é aquele que você realmente compraria em lotes de 100. Qual que é a questão aqui? Se você vender em lotes de 100, tem muito mais pessoas interessadas em comprar essas frações ali que você está vendendo, essas ações, né, tipo esses grupos de ações, do que se você pegar e comprar ações num lote muito quebrado, tipo, por exemplo, 27 ações alguma coisa. Quando você compra lotes quebrados, quando você coloca a ordem de venda, é mais difícil fazer essa venda, porque já é difícil de achar alguém que queira comprar aquela exata questão, por mais que esteja buscando no país inteiro, e até mais. Imagine isso aqui numa época que você tinha que realmente buscar investimentos porta a porta, quanto isso realmente é difícil.
porque você tinha que convencer a pessoa de comprar aquilo na quantidade certa, em um mecanismo que não era tão otimizado quanto é hoje em dia. Então, uma empresa conseguia arrecadar recursos dessa forma de é muito, é infinitamente mais fácil que antigamente. Até a Bolsa de Valores antigamente era fechada todas as transações por telefone. Então, se a pessoa tinha uma boa oportunidade, ela ligava para o cliente dela, se o cliente decidia se queria efetivar ou não. E isso é bem demonstrado em vários filmes norte-americanos lá, de umas épocas que nem são tantas décadas atrás assim. E já mostra como aquilo era bem mais tumultuado. Hoje em dia, com o celular, se consegue investir por meio do 4G, assim, com a maior facilidade do mundo e com bastante segurança. Então, tipo, essa modernidade permitiu que as empresas crescessem tanto e ter novos mecanismos de arrecadar recursos. É importante compreender que o modelo tradicional de intermediação financeira não foi capaz de suprir todas as demandas existentes no mercado. Trata-se de um processo que foi sendo aprimorado ao longo da história. Assim como tudo nessa vida, você aprende muito com os erros e com as ineficiências. Você vê uma carência ali, você implementa ela e vai corrigindo. A vantagem é que esse mercado ele foi crescendo continuamente em torno do mundo, e isso permitiu que ele se aprimorasse muito rapidamente, até mesmo que é interesse mútuo. É o interesse das empresas em arrecadar recursos, o interesse das pessoas em ganhar dinheiro investindo nas empresas, ou até mesmo ganhando juros em troca de um empréstimo que ela fez para alguma instituição, e assim vai, certo? Então, como havia muito interesse e como o dinheiro move o mundo, as pessoas se aprimoraram muito rapidamente nisso aqui. Mas foi uma questão que foi sendo aprimorada até hoje, ainda sofre alguma mudança em relação a isso. Desenvolver-se novos ativos financeiros e características operacionais específicas para cada tipo de demanda. É interessante, a gente vai ver depois no mercado de derivativos, que você pode utilizar derivativos, por exemplo, que são pequenos contratos ali que são baseados em alguma coisa, para utilizar para se defender de crises que possam acontecer. Por exemplo, ouro. Ouro é um bom mecanismo. Normalmente, em algum cenário, por exemplo, que você vai perder dinheiro de alguma forma, você pode utilizar o ouro ali para sua estabilidade, que ele realmente faz umas relações inversas que mais para frente ele que vai estudar. Mas dólar é algo bem mais nítido também. Por exemplo, o dólar, se nossa economia, se você tem muitas ações, por exemplo, de empresas brasileiras, ou tem muitos ativos aqui que são baseados na moeda local, e você acha que o dólar pode subir bastante, você pode comprar contratos que derivem a base do dólar, porque eles valorizam na mesma proporção, e daí você consegue, por exemplo, se estiver perdendo em algo, ganhar outra coisa. Por isso que esse mercado é tão diverso, porque ele permite que você investa mais em uma coisa, dessa forma você dilua o risco. Isso a gente viu na última aula, isso funciona muito bem e é o melhor mecanismo possível para você evitar grandes perdas por fazer apostas muito audaciosas de uma única tipo oportunidade que você tem ali. Essas características podem diferir em razão de prazo, pode diferir, falei deferir, em razão de prazo. Então, por exemplo, se você quer investir a curto prazo, porque você quer comprar alguma coisa a curto prazo, você vai escolher algum ativo que tenha uma maior liquidez e vai ter ali a maior rentabilidade nessa relação, certo? Mas normalmente, por exemplo, se quer investir em renda fixa, quanto maior foi o prazo, ou quanto algo for mais seguro, quanto maior o prazo, provavelmente você vai ganhar mais, porque a instituição que está pegando o dinheiro emprestado, ela sabe que tipo vai ter mais tempo para te pagar, então dessa forma para ela compensa mais pegar ali teu recurso e pagar mais por ele, perfeito? Tipo de instrumento utilizado para formalizar a operação, os riscos, entre outros aspectos. Se você quer ganhar mais, normalmente você vai ter que correr mais risco. Correndo mais risco, tem mais chance de perder o teu dinheiro, né? Isso aí a gente vai tratar bem mais ali para frente, mas também já é de conhecimento de todos. Então, mercados financeiros. Aqui são os quatro mercados principais, tá? Isso aqui depende muito também, pode ser visto de algumas formas diferentes que está aqui, podem ser fracionados entre os mercados menores, alguns podem ser divididos, mas em geral a literatura explica dessa forma aqui. Mercado monetário. Olha, só abrir esse mensagem inteira. Sim. E tem coisas ainda que tem os riscos além de, por exemplo, simplesmente a inflação do mercado. Porque uma característica principal que a gente já vai ver aqui daqui a pouco, no mercado de capitais, não existe, tipo, pelo menos para a maior parte dos ativos, alguma garantia que você vai receber algo em troca, certo? Se você comprar pelo título, ele vai ser garantido pelo fundo garantidor de crédito. E vai ter várias opções ali que são bem seguras. Mas tem outras, por exemplo, que além do risco daquele de se perder dinheiro, tem risco daquele empreendimento realmente dar errado. Por exemplo, o fundo de investimentos que não tem obrigações e praticamente te garantir ali o dinheiro de retorno, recompra, fundos mais não exclusivos, que fundo exclusivo é um termo bem específico, né? Mas, por exemplo, fundos de investimento imobiliário para o empreendimento X e que depende que o empreendimento dá certo para você receber. E sem garantia que aquilo vai realmente acontecer. Então você compra, sei lá, de um prédio empresarial lá, corporativo, que vai ser construído ainda. E você investe naquilo.
digamos que por má administração esse prédio nunca acaba saindo, porque eles acabam gastando demais na construção, e se esse prédio nunca sair, você tem outros riscos de além de ter que arcar com mais capital ali para fazer aquele prédio acontecer, quanto mais dinheiro vai sendo colocado e é o mesmo prédio, então aquele prédio, digamos, não vai chegar a valorizar diante do fundo, né, porque o dinheiro arrecadado por aquele fundo, digamos, já era o suficiente para arcar aquele prédio e começar a ter resultado, não foi suficiente, então vai gastar mais do que o valor daquele imóvel. Ou às vezes esse imóvel pode nunca surgir e você simplesmente perder aquela cota que você já tinha comprado. É muito mais difícil acontecer, por exemplo, uma empresa realmente grande, do sucesso, que tem ações, ela realmente quebrar pro zero e você não ter dinheiro nenhum, não ter oportunidade de vender isso aí, né? Mas tem alguns tipos de investimentos, que nem debêntures mesmo, que você faz o empréstimo e se a empresa não quiser, se provar que não pode pagar, ela não paga mesmo, sabe? Daí você perde 100% que teve. Então, além dos riscos clássicos de realmente flutuar, olha, a questão dos juros compostos é uma questão bem ampla, mas teoricamente sim. Pense, por exemplo, se investir, por exemplo, numa ação que ela tenha, por exemplo, um alto pagamento de dividendos, além dela acabar valorizando pouquinho a pouquinho após ano. Então você consegue reaplicar esses dividendos e consegue fazer o valor dela subir. Dividendos seria o lucro que a empresa divide ali com seus acionistas. Então você consegue pegar e fazer aquilo crescer muito mais. Então você consegue, digamos, reinjetar o dinheiro que você está ganhando e fazer aumentar. Então isso faz fazer aquela curva. Ou até mesmo as próprias ações podem acontecer de fazer a curva sozinha ali, porque ela consegue se multiplicar muito rapidamente. Foi o caso do Magazine Luiza, foi o Banco Inter, que teve uma relação assim. Com certeza, as empresas que estão investindo em vacina, e cada vacina que é apresentada para o sucesso, acaba dando uma curva interessante ali também. O ruim só é que as ações, tipo, como não tem um contrato específico dizendo quanto você vai ganhar, é difícil você realmente prever, porque aquela frase clássica de rentabilidade passada não é igual a rentabilidade futura, então a empresa pode dar um grande salto, ela pode ter muito sucesso, pode trazer bastante dinheiro e do nada cair. É uma coisa que acontece, sabe? Tipo, isso às vezes está além da própria empresa. Pode ser uma questão do mercado, pode ser uma questão política do país onde está inserido. Então, tipo, é bem relativo. Mas sim, teoricamente, se você investir nas ações certas, né? O difícil é saber escolher exatamente quais investir, você consegue ali multiplicar muito rapidamente aquilo que você tem. Por exemplo, uma situação. Na hora que eu falar aqui uma recomendação, tá? Porque eu não sou autorizado a fazer recomendações de investimentos, mas enfim. Por exemplo, a ação da Petrobras, ela foi de R$ 28 para basicamente 20, 21 ali, aos pouquinhos. E agora ela já está, por exemplo, acho que entre 22 e 23. Então, se a pessoa investisse ali, por exemplo, sei lá, comprasse ali R$ 10.000, ela teria ganho quinhentão em questão de 2 dias, assim. Então, tipo, se você pegasse isso, fizesse essa operação, vendesse com um mercado bem parecendo day trade, você ia acabar ganhando ali o dinheiro. A questão difícil é você conseguir prever isso, otimizar isso para ganhar cada vez mais. Porque até robô, que teoricamente ele segue uma lógica bem consistente, bem precisa, ele ainda assim acaba tendo bastante perda também. Então, o mercado envolve bastante coisas subjetivas. Olha, mais pra frente isso aqui vai ser bem estudado, essas relações, principalmente na aula que é daqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que isso aqui é daqui 3 aulas. Mas, enfim, o ideal é você diversificar. O Tesouro hoje em dia, Selic, tipo, é uma boa opção para você sacar o dinheiro, porque demora teoricamente 24 horas aí pra você obter o dinheiro de volta. Mas se você fizer dentro do prazo, o horário certo, ali, o horário bancário e tal. Mas o ideal é você ter um pouquinho em cada coisa. Porque não adianta você investir em ações, por exemplo, que nem agora. Ações bem recomendadas, por exemplo, nos últimos tempos, que é fácil ouvir, seria, por exemplo, Sanepar. Sanepar é uma ação que, teoricamente, ela tem um bom valor agregado, porque se for ver a quantidade de ativos que aquela empresa tem e a capacidade dela de ganhar e a extensão dela e o mercado que praticamente não tem concorrente, ela é uma ação bem estável, certo? Mas nesse período de seca e quando acontece, por exemplo, intervencionismo do governo e algumas relações assim, ela baixa. Tipo, a Sanepar estava 4,35, acho que no mês passado, começo do mês passado, por aí. Agora ela tá 3,90 e pouco. Então imagine se tivesse comprado a 4,35 e cinco e precisasse desse dinheiro agora. Você teria que vender ela pelo preço que ela está agora. Então você teria praticamente perdido esse dinheiro. Já se tivesse comprado a 4,35, você ainda poderia esperar algum momento que ela provavelmente vai subir. Então nessa situação, o ideal é você ter aquele dinheiro que você precisa dele a curto prazo, ter ele de uma forma mais disponível para você. E até a Tesouro mesmo, tipo, tem outras versões. Tem, por exemplo, você pode deixar o dinheiro parado na carteira do PicPay, que paga 210% ali do CDI. Não sei se está pagando ainda, mas pagava. E outros tipos de investimentos assim, que às vezes até são diversificados, fundo bancário mesmo. Tem várias opções ali que você consegue fazer investimentos e conseguir reverter mais rapidamente. O segredo é você se planejar e ter ali teu
da condição de ter dinheiro caso você precise, não precisa recorrer a esse investimento, porque às vezes vai demorar para você ter um retorno e conseguir ganhar dinheiro com ele, certo? Então, qualquer coisa, manda mais dúvidas ali que já respondo. Mercado monetário. Trata-se de um mercado utilizado basicamente para o controle da liquidez da economia, na qual o Banco Central intervém para a condução da política monetária. Isso aqui é bem interessante. Se o volume de dinheiro estiver maior do que o desejado pela política governamental, o Banco Central intervém vendendo títulos e retirando a moeda do mercado, reduzindo assim a liquidez da economia. Caso contrário, faz o oposto. Na aula passada, eu tinha explicado meio por cima como funciona a questão da valorização de uma moeda. Então, a valorização de uma moeda é basicamente regulada de acordo com a quantidade de oferta dada a demanda daquela moeda no seu mercado. Então, por exemplo, se algum país vem e investe no Brasil, teoricamente ele está injetando dinheiro lá de fora aqui dentro, esse dinheiro basicamente vai se converter em real, certo? E quando tem investimento de fora para dentro, teoricamente aumenta a demanda para a nossa moeda local em câmbio, certo? Então faz com que a nossa moeda se valorize. Você pode fazer alguns mecanismos para regular isso aí. Você consegue pegar e fazer, digamos, a própria diminuição da circulação de moeda dentro do país para fazer uma relação inversa ali e fazer a moeda baixar ou valorizar de acordo com o interesse daquele país. O governo pode simplesmente pegar dinheiro por meio de tornar mais desejável ali, por emissão de títulos, que as pessoas convertem, emprestem dinheiro para o governo e dessa forma tira dinheiro de circulação. E da mesma forma que ele pode pegar e liquidar esses investimentos e devolver dinheiro para a população para aumentar a moeda circulante. Então esse mecanismo é bem interessante para controlar. Isso aqui vem também de encontro para controlar a inflação e controlar outros problemas que o país possa ter, ou até mesmo incentivar algumas situações no mercado. Mas por mais que seja pouco utilizado, porque no Brasil a gente vive sambando contra a inflação, então basicamente é para isso que a gente usa. Mercado de câmbio. É um mercado em que são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional. Participam desse mercado todos os agentes econômicos que realizam transações com o exterior, têm recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira. E o mercado de crédito é o segmento em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e os emprestam para terceiros, sendo remunerados pela diferença entre seu custo de captação e o que cobram dos tomadores. São operações de curto e médio prazo destinadas ao consumo ou capital de giro das empresas, na maioria dos casos. Até na aula passada eu tinha comentado o quanto era vantajoso, tinha até um esqueminha para empresa, para alguém montar um banco, certo? E como isso permitiu que certos grupos ficassem extremamente ricos. Porque a lógica é essa: você basicamente, além de oferecer o serviço de guardar o dinheiro para aquela pessoa, você vai usar esse dinheiro para enriquecimento próprio. E depois você pode até remunerar por meio de uma atualização aquela pessoa, né? Por questão do dinheiro através do tempo, que a questão do dinheiro desvaloriza, mas ainda assim está cobrando ali um valor muito grande em cima de quem está emprestando. Então você consegue utilizar esse dinheiro para fomentar negócios e esses negócios acabam voltando para você. Não precisa unicamente negócio, por exemplo, só ver um financiamento imobiliário. Você pegar e financiar um imóvel, se você realmente somar as parcelas, fizer uma projeção ali de atualização, porque até é mesmo difícil, né? Porque projetar uma atualização ali justa por 30 anos é bem complicado. Mas enfim, se você vê, você vai pagar muitas vezes o valor daquele imóvel e não, tipo, digamos, porque os imóveis realmente valorizam, mas, por exemplo, não vai valorizar tanto quanto você vai pagar. E por mais que você considere, às vezes, até mesmo pagar aluguel, e ainda assim, por exemplo, o dinheiro que você perdeu pagando aluguel e a diferença ali que você poupasse, provavelmente você conseguiria ter muito mais dinheiro e conseguiria comprar aquele imóvel à vista, a maior parte dos cálculos em até 20 anos. Então, o quanto o banco realmente cobra para emprestar esse dinheiro é muito alto. Tudo bem que se for para uma empresa, as taxas provavelmente vão ser menores e tem outras vantagens, mas ainda assim, o banco ganha muito nas costas das pessoas. Isso sem contar que não é somente pelo dinheiro que ele ganha, ele também cobra pelos serviços que ele presta. Então, além de ele ganhar fazer dinheiro com o teu dinheiro, ele te cobra para fazer isso. Então, é uma relação complicada. Por sorte, vieram vários bancos digitais aí que vêm com o intuito de facilitar essas questões, né? E alguns até com serviços bem interessantes. Então, vale a pena dar uma olhada e parar de ficar pagando taxa para banco. Se tiver alguém que trabalha em banco aí e quiser contra-argumentar, fique à vontade. Ou me desculpe se eu puxei muita sardinha para bancos digitais. Então, o mercado de capitais. Aqui que no caso faltou uma pequena introdução, mas vamos lá. Qual que é a questão do mercado de capitais? É interessante porque assim, se as empresas dependessem unicamente do banco para fazer empréstimos, porque é um mecanismo legal, né? Não vou falar de agiota igual tinha no último slide lá, mas enfim, seria muito caro. Sem contar que a dívida basicamente é adquirida. Então, por mais que você não consiga pagar, ainda assim vai existir uma dívida depois. Tudo bem que isso depende do país, depende da regulação e como funciona, quando você declara falência e tal. Mas ainda assim. Já se você pegar dinheiro emprestado de pessoas comuns e falar já que não tem garantia nenhuma de pagar, mas que se for possível você promete pagar,
obviamente é um negócio muito mais vantajoso, sem contar que você consegue dizer o quanto você quer pagar, e as pessoas que vão se interessar por isso, por esse tipo de investimento e por te emprestar dinheiro, vão atrás de você. Tudo bem que não vão atrás de você literalmente, mas vão ali buscar você no sistema, principalmente se outras pessoas indicarem. Então, é um sistema que logicamente é mais digamos, prático para as empresas. E sem contar que permite que você capte bastante recurso. Igual existem ações em algumas situações específicas do mercado, que nem aquela empresa GameStop, que simplesmente as pessoas se organizaram na internet, compraram aquelas ações loucamente, fizeram, tipo, basicamente uma. Não tem uma palavra específica, isso comprou, sei lá o quê. Eles se uniram e compraram ações em massa. Isso fez com que a demanda, obviamente, fosse gigantesca e aumentasse exponencialmente o valor daquelas ações. Então, a empresa que já tem a própria quantidade de ações ali, valorizaram também, a empresa ficou mais valorizada. Se ela quisesse devolver algumas daquelas ações para o mercado, provavelmente ela conseguiria arrecadar muito dinheiro também. Então, isso não seria possível, digamos, no mercado de empréstimo. Tem muito mais coisas envolvidas, tem muitos mecanismos para utilizar, e até mesmo nem para você não pegar recurso, até pela questão de proteção que eu tinha falado na passada. E já falei aqui agora há pouco também, que a ideia é de você pegar e conseguir, por meio de contratos de dólar, garantir que você vai conseguir manter o teu poder de compra lá na frente, caso o dólar suba muito. Então, esse tipo de situação, ou até mesmo no mercado agrícola, onde você pode comprar contratos de negociação de commodity para arcar com alguma determinada coisa, ou até mesmo no mercado de energia, isso funciona bem, porque se você se compromete a fornecer energia, se você é uma empresa que, digamos que é uma concessionária de energia, se compromete a vender energia para alguém em determinado preço, se a tua unidade produtora, uma usina, não conseguir gerar, você ainda assim vai ter que arcar aquela energia, você vai ter que comprar em algum mercado. E ter algum contrato baseado nisso facilita muito a sua vida. Então, tipo, isso a gente vai ficar mais claro mais para frente, tá? Quando eu entrar em cada tipo de investimento e para que ele serve e como pode ser utilizado. Então é bem interessante e vem de encontro também com a pergunta ali do Gustavo da questão da diversificação. Então você consegue, tipo, criar mecanismos diferentes que jamais seriam possíveis no mercado de empréstimo tradicional. No mercado de capitais, de qualquer maneira, as operações ocorrem sempre de mediação de uma instituição financeira. Ali naquele slide anterior, falava exatamente isso também. Porque no mercado de empréstimo tradicional, o que acontece? Você faz empréstimo para o banco, certo? Você deixa o teu dinheiro lá no formato de poupança para aquele banco e aquele banco empresta para um terceiro. O banco garante você que deixou o teu dinheiro lá, que você vai receber ele de volta. Do mesmo jeito que ele vai cobrar a pessoa que pegou o dinheiro emprestado, de todas as formas que for possível, caso ela não pague, porque ela tem um contrato específico ali de empréstimo com o banco. Já no mercado de capitais, isso aqui é diferente. Tem uma instituição financeira que participa. Só que aqui ela não está fazendo esse papel de garantir ali que o dinheiro vai ser devolvido quem está emprestando. Ela está ali simplesmente garantindo, basicamente, um sistema que possa permitir que essas transações aconteçam facilmente. Nesse mercado, as instituições atuam principalmente como prestadores de serviços, atuando nas operações, na formação de preços, oferecendo liquidez, na captação de clientes, distribuindo os valores imobiliários do mercado, entre outros. Porque normalmente elas vão ganhar sobre taxas por determinadas atividades que elas vão fazer. Por exemplo, hoje em dia é bem mais comum ver corretoras que não cobram taxas por quase nada. Mas ainda assim, é bem comum ver também outras corretoras que, se você, por exemplo, fez uma operação de compra e venda de ações, você vai pagar uma taxinha ali em torno disso, entre outros serviços. Como que várias instituições sobrevivem se no caso não cobram nada? Não é bem assim. Elas, por exemplo, vão ter fundos de investimento, esses fundos de investimento vão cobrar taxa de administração, e a partir do momento que você é cliente delas, porque se faz investimento gratuito dentro delas, elas vão ter praticamente um canal direto de conversa contigo, né, de comunicação, e também vão ter uma possibilidade de criar um elo de confiança entre vocês. Então, é uma porta para conseguir mais clientes. Tem vários tipos de mercados diferentes, o mercado financeiro, que acontece tipo de situação, de que você oferece algo de graça para mostrar teu serviço e depois passa a cobrar por aquilo, certo? Então, isso funciona aqui também. E como envolve muito dinheiro, obviamente, por mais que você não ganhe em tudo, aquilo que você ganha te traz um bom resultado. Então, elas são remuneradas por esse tipo de serviço que elas prestam, certo? Então, é mais, digamos, para fazer uma ação direta, e muitas vezes você paga de uma forma diretamente proporcional à quantidade de serviços que você utiliza. Diferente de bancos, que às vezes você vai pagar uma cesta básica de serviços e você não vai, basicamente, talvez utilizar metade do que aquilo que te ofereçam, mas você está sendo cobrado por aquilo. Já normalmente nas corretoras, você dificilmente paga um valor fixo. Você pode até pagar em algumas situações para utilizar um software específico, utilizar um serviço específico, utilizar uma consultoria específica, mas normalmente você vai ver diretamente aquilo que você está pagando por aquilo, certo? Ou você vai ter feito a transação e vai pagar uma proporção daquilo. Então, você consegue quantificar isso melhor e perceber melhor e sentir os benefícios por estar pagando aquilo.
Então, o mercado de crédito tradicional, temos o poupador, que empresta dinheiro ali para o intermediário financeiro, que empresta dinheiro para o tomador. Daí o tomador paga o intermediário financeiro ali com juros, e daí que devolve ali simplesmente com a taxa, atualização de taxa, né, sem, digamos, um ganho efetivo em cima ali, para o poupador. Então, o poupador só praticamente ganha ali se ganhar a inflação, enquanto a instituição financeira ganha ali a rentabilidade de ter emprestado aquele dinheiro. Já no mercado de capitais, tem essa vantagem, como a instituição financeira, ela está atuando somente oferecendo serviço e você paga por eles, quando vier o caso, você está negociando praticamente com o tomador diretamente o que você vai receber. Em alguns casos, isso não é uma negociação, né? Por exemplo, debêntures, você sabe ali o quanto você vai receber de juros pelo dinheiro emprestado se você for receber de volta. Já ações, você está trocando por um percentual de juros, por exemplo, você pode comprar uma ação preferencial, que ela vai te pagar mais dividendos, seria o lucro da empresa, e você já sabe ali o quanto você vai ter de percentual. Você não sabe quanto a empresa vai ganhar. Se a empresa der ruim e não ter lucro naquele ano, você não vai ganhar praticamente nada. Tem outras situações, tem exceção à regra, tá bom? Mas é basicamente esse mecanismo. E do mesmo jeito você pode ganhar se aquela empresa valorizar. Só que às vezes a empresa não vai valorizar, inclusive vai desvalorizar. Que nem aconteceu atualmente, na semana passada, isso aconteceu bastante, empresas que são públicas, a própria Bovespa mesmo deu uma queda feia ali, em vários pontos diferentes. Não é tão feio assim, mas você já sente a diferença de investir em várias coisas diferentes. Você vai ver que várias ações tuas caíram em posições diferentes ali, em situações diferentes. Então, é complicadinho. Mas, em geral, se você ganhar, você ganha muito mais. O segredo é fazer tudo com ponderação, pensar bem antes de agir, que você consegue atingir bons rendimentos sim. E uma questão é que nem aqui na pergunta do Gustavo, investir em tesouro ou em ações, o ideal é que você sempre consiga, por exemplo, a partir do momento que, sendo que, digamos assim, você é uma pessoa com pouca experiência em investimentos, então você deve investir a maior parte do dinheiro que você tem em coisas que são garantias. São garantidas que você vai receber de volta, inclusive até você sabe quando você vai receber. Dessa forma, você já vai conseguir, digamos, ter seu capital crescendo. E aos poucos você vai entrando em cada vez mais no mercado de risco. A partir do momento que você vai entendendo mais, vai buscando conhecimento. O legal disso aqui é que isso aqui é uma coisa que não se limita, por exemplo, quem atua na área financeira deve conhecer isso aqui. Eu diria que todo mundo deve entender disso aqui, pelo menos um pouco. Porque a vida de você, por exemplo, hoje em dia, quando todo mundo é jovem, é fácil você trabalhar cada vez mais, dar o sangue horas extras, buscar carreiras de uma forma mais agressiva, que seja mais danosa para sua mente e corpo, mas vai chegando um determinado momento que você não consegue mais, digamos, trabalhar tanto. Você começa a ter problemas em decorrência disso. Então, você conseguir, juntando dinheiro, investir esse dinheiro, pode ser um mecanismo bom de você juntar mais capital e, quem sabe, montar um negócio próprio, tomar outros caminhos e ver outras oportunidades na vida. Então, por isso que é interessante. Fundo imobiliário é uma questão legal, porque, igual eu falei, ações elas são normalmente negociadas em lotes de 100, tá? São 100 ações, ou pode ir no mercado fracionário que vai, digamos, vender e comprar ações em quantidades menores do que 100, mas normalmente é 100. Fundos imobiliários normalmente são negociados tipo de um a um, basicamente. Você consegue ver no home broker, que seria o software de negociar ativos, você consegue ver ali basicamente a quantidade que tem disponível no mercado e oferta e demanda o tempo todo ali circulando com bastante tranquilidade. Então é bem fácil você simplesmente comprar um título imobiliário por vez. E você pode usar o valor dos fundos imobiliários ali, que são os aluguéis recebidos, para reinvestir eles também em outros fundos imobiliários, entre outras coisas. Então é um mecanismo interessante. Só que ainda fundos imobiliários ainda é investimento de risco, sim, tá? For ver, por exemplo, tem um que eu acho que é Quasar o nome, que é o fundo imobiliário que ele era de investimento baseado basicamente em logística e agrícola, em silos industriais, e tinha uma pegada bem específica. E ele foi um lá que, tipo, tinha um monte de promessa, o valor dele é 95 e agora, R$ 95 a unidade, e agora ele está custando 50 e pouquinhos. Isso que ainda ele devolveu parte do capital que tinha em caixa para os investidores ali, para os cotistas, porque ele não sabia o que fazer com esse dinheiro. E, obviamente, você sendo um gestor de algum fundo financeiro, de algum gestor de investimentos que seja, e não saber o que fazer com o dinheiro já é um péssimo sinal. Então, obviamente, o valor caiu mais. Então, às vezes, você pode investir em algo achando que é seguro e não ser. Então, vale a pena entrando tudo em pouquinho, certo? Conforme você vai tomando os riscos gradualmente para conseguir superar isso e aprendendo com o processo, porque se perder, provavelmente você vai perder um pouco, mas vai perder pouco, é diferente de investir fortemente em algo e quebrar fortemente a cara também. Mas o ideal é realmente, você pode investir em qualquer uma dessas coisas assim aos poucos. Até ações mesmo, pode comprar, por exemplo, uma ação da Ambev todos os meses, se quiser. Teoricamente, você pode fazer isso no mercado fracionário ali. E não é uma má ideia se fazer esse tipo de operação. É um jeito de você ir juntando poupança também. Só que aquilo que eu falei, o ideal é você distribuir bem o que você está investindo
para que você, caso precise de dinheiro, não ter que liquidar seus investimentos por um preço muito favorável. Então, por isso que é ideal sempre ter uma poupança. Sempre, qualquer coach de investimento fala sobre a reserva de emergência, que seria a ideia de você ter 6 meses de dinheiro, digamos, o dinheiro necessário para sua sobrevivência guardados em uma coisa de alta liquidez. Então, você, sei lá, digamos que você gasta R$ 2.000 por mês. Então, você teria que ter R$ 12.000 guardados, investidos, por exemplo, no Tesouro Selic, num fundo DI, em algo que está rendendo ali o CDI, ou no PicPay, sei lá. Você vai ter que ter esse dinheiro guardado em uma coisa que esteja rendendo alguma coisa e que ainda assim seja fácil sacar o dinheiro. Porque depois, o que você tiver além disso, você investe tranquilamente. Porque se acontecer algum problema contigo, você precisar de dinheiro, você tem esses 12 mil para te amparar, certo? Dificilmente você vai precisar mais do que 6 meses da tua renda para amparar um problema que você tenha. Um problema sério. Porque às vezes, meu carro deu PT. Você não tinha seguro, não tinha nada. Mas tinha esses R$ 12.000, você não necessariamente precisa comprar um outro carro, tá? Na maior parte das situações, você não vai precisar usar esses 12 mil para isso. E nem seria aconselhado. Mas problemas de saúde, perda de emprego, quando o dinheiro estiver acabando ali, você pode usar esse dinheiro para sobreviver. E é exatamente para isso que serve, para sobreviver, não mais para investir. Então você consegue investir com tranquilidade. Ao emprestar esses recursos para a empresa, os investidores adquirem títulos chamados de valores imobiliários, que representam as condições estabelecidas no negócio. Nesse título vai dizer exatamente, por exemplo, como é a tua sociedade com a empresa, como funciona a divisão dela de lucros. A gente vai ver bem essa questão daqui mais algumas aulas para frente, como funcionam esses documentos. Eu até tenho alguns exemplos para mostrar para vocês e tal, para vocês verem. Às vezes, se você estiver comprando, por exemplo, ações utilizando o home broker no celular, talvez você nunca chegue a abrir e ver esses títulos, como eles funcionam, essas documentações. Mas elas existem, você pode consultá-las online, tudo antes de fazer a compra, é bem interessante. Pode ser títulos de dívida, como é o caso de debêntures. Debêntures é basicamente você emprestando para uma empresa ou para uma instituição, pode ser até mesmo para uma prefeitura, para um governo estadual, para algo assim. Você está emprestando dinheiro para algum projeto em específico. Tem um projeto específico por quê? Porque você fica mais fácil de monitorar se aquele projeto daquela empresa, daquela instituição, está dando certo ou dando errado. Porque daí você vai saber se tem direito a receber ou não, certo? Se fosse emprestar dinheiro para uma empresa simplesmente às escuras, fica muito mais complicado de você rastrear. Não que não exista esse tipo de situação também, mas a maior parte da vida chega esse caminho aqui, que é um empréstimo que você faz para um investimento em específico. Daí você sabe quanto vai receber, por exemplo, por ano de juros que vai ser pago para você, por ano que demorar para te devolver aquele dinheiro, e assim vai. Ou pode ser títulos patrimoniais, em que os investidores se tornam sócios do negócio com todos os direitos e deveres inerentes, como é o caso das ações. Por exemplo, a situação formação ordinária, ordinária não é no caso ofensivo, né? Normalmente é o nome dessa tipo de ação, que são as ações. Depois eu vou explicar para vocês certinho como funcionam os códigos, porque provavelmente vocês já viram já, por exemplo, a Petrobras é TR3, que no caso seria a ordinária, que é aquela que, por exemplo, você tem expiação e permite que você vote nas assembleias daquela empresa para decidir, por exemplo, o presidente da Petrobras e por aí vai. Tudo bem que a gente viu a situação de intervencionismo que não foi bem assim que aconteceu, né? No caso, o presidente tem o poder de indicar ali o presidente. Mas ainda assim, tipo, você tem esse direito a voto em várias situações diferentes da empresa. E já as ações, por exemplo, que terminam com 4 e o número vai até ali o 9, são ações que, no caso, são ações preferenciais, são ações que você vai ter mais direito a receber ali lucro e não vai ter direito a voto. Você basicamente troca o direito a voto por dinheiro. Depende da opção do que aquela pessoa quer. Do mesmo jeito que tem ações, que são ações, digamos, são grupos e ações que são negociadas com o código 11, que seria, por exemplo, tem ações que vão ser um misto ali, um grupo entre ordinários e preferenciais, e vai ter um outro tipo de direito em torno daquilo, certo? Então, tem mercado para todo mundo. Eu acho que o investidor comum investir em ações são ordinárias, são preferenciais para receber lucro, vale mais a pena, até mesmo porque às vezes dar um voto não vai fazer muita diferença no fim das contas, né? Mas enfim, eu sei que às vezes eu me empolgo, falo bastante com uma coisa específica que eu não entrei naquele assunto ainda, mas fiquem tranquilos que tudo que tiver aqui, tudo que for cobrado de vocês, tudo vai ser estudado de uma forma bem esmiuçada mais para frente. Então agora é mais como se fosse assim uma apresentação do que se trata as coisas para vocês. Os investidores podem adquirir esses valores imobiliários diretamente ou indiretamente por meio de estruturas de investimento coletivo, como fundos ou clubes de investimento. Depois eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois. Eu acho que isso aqui vai vir daqui umas 2 aulas, mais ou menos, que vai ter uma aula específica sobre fundo de investimentos. O que é a questão? Em vez de, por exemplo, assim, vocês investirem por conta, eu vou comprar 100 ações da Sanepar todos os meses. Vocês podem comprar as cotas de fundos de investimento, que nem foi falado aqui, perguntava para o Gustavo sobre o fundo de investimento imobiliário, que seria, por exemplo, pessoas
Não em pessoas, seria basicamente tipo um grupo de pessoas ali que está unidas por meio de cotas, certo? Quando cada um deu de dinheiro ali, praticamente vai ter mais cotas, para fazer um empreendimento grande. Às vezes, por exemplo, assim, eu quero investir em imóveis. Eu vou pegar, sei lá, 150 mil reais para comprar um terreno e 50 mil para construir a casa. Eu vou investir 200 mil reais e vou estar ali construindo minha casa. Às vezes vai demorar bastante tempo, tem uma relação complexa você fazer esse investimento e vender ele, ou fazer esse investimento e alugar ele, certo? Uma maneira menos burocrática de você investir no meio imobiliário seria você pegar e comprar cotas em um fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? Seria, digamos, milhares de pessoas que se juntaram com o dinheirinho ali que elas tinham para comprar cotas e juntaram um patrimônio de, por exemplo, R$ 1 bilhão. Daí, esse R$ 1 bilhão, de acordo com como aquele fundo pretende agir, é investido em imóveis. Esses imóveis serão alugados, por exemplo, pode ser para shoppings, podem ser para galpões logísticos, podem ser para prédios corporativos, pode ser para N coisas diferentes, tá? Vai de acordo com a regulamentação permitida, a criatividade do gestor daquele fundo. E daí você vai lá e compra esses R$ 200 mil que você tinha para investir em cotas desse fundo. E você vai receber um valor do aluguel de todos os imóveis que compõem esse fundo proporcional à quantidade de dinheiro que você tem ali aplicado. Em média, rende algo ali entre 0,5%, tem uns até que estão pagando 0,8%, 0,9%. Se isso é bom ou é ruim, depende muito. Mas, por exemplo, assim, digamos se você tiver R$ 200 mil, a um que esteja pagando 0,7% ao mês de aluguel, você vai estar ganhando ali R$ 1.400 por mês de aluguel que são pagos por meio dessas cotas para você. Cai literalmente ali na tua conta, na tua corretora, ou no teu banco, se estiver investindo por meio de um banco, esse valor de aluguel todos os meses, numa data específica ali. O que acontece? Varia um pouco, tá? Pode variar a quantidade de dinheiro que você vai ganhar ali todos os meses, porque depende de N coisas diferentes que podem acontecer. Mas ainda assim, em geral, você acaba ganhando mais investindo em fundos imobiliários do que efetivamente comprando imóveis e alugando. E se os imóveis valorizarem, a cota do fundo, o dinheiro que você tinha lá, também valoriza, teoricamente, numa proporção proporcional ali. Proporção proporcional, tá, na mesma proporção. E você consegue ganhar dinheiro de uma forma diferente, sem ter que lidar com locatário, sem ter que fazer uma série de coisas, que dores de cabeça que você teria que fazer a gestão daquela diretamente. Então, existem opções de fundos imobiliários para investir, existem também fundos de ações e outros fundos também. Mas, por exemplo, fundos de ações, você não sabe, por exemplo, você teoricamente tem que investir em várias ações diferentes para poder ter uma certa rentabilidade garantida. Porque se uma ação baixar, às vezes a outra vai subir e assim vai. Só que entender essa relação e como fazer o equilíbrio entre elas é difícil, entre quais ações você vai ter. Só que às vezes tem um investidor famoso que vai ser o gestor de algum fundo de investimento em ações e você pode comprar cotas desse fundo, que esse fundo está investindo em ações de empresas diversificadas ali, para você conseguir também investir nessas ações. Então, se as ações crescerem, o teu fundo também cresce e você também às vezes recebe os dividendos ali, a tua proporção dos lucros de todas as empresas que você tem essa participação ali dentro por meio do teu fundo de investimento. Então, fundo de investimento são quando várias pessoas estão unidas ali por meio de cotas, compondo um capital bem maior do que elas teriam se fossem individualmente. Isso apresenta uma série de vantagens, inclusive poder acessar investimentos onde o investimento mínimo é bem alto. Por exemplo, se vocês acessarem as opções de investimento que tem do banco de vocês, não sei se todos os bancos comerciais grandes facilitam isso, os bancos digitais facilitam bastante esse tipo de acesso à informação. E daí você consegue ver ali, por exemplo, quais investimentos aquele banco vai ter. E normalmente os investimentos que vão trazer o maior retorno são aqueles que vão investir o maior número de capital por maior quantidade de tempo. Então, às vezes, por exemplo, investimento mínimo vai ser R$ 10 mil e só vai sacar aquele dinheiro, digamos, daqui a um ano. Provavelmente a rentabilidade desse tipo de investimento vai ser maior do que se fosse, por exemplo, investir no mínimo R$ 100 para sacar a partir de hoje mesmo, se você quiser. Então, a partir do momento que você começa a ter bastante capital, você consegue fazer investimentos que são bem mais rentáveis. E um fundo de investimento tem essa grande vantagem. Ele consegue ter uma rentabilidade às vezes maior e mais facilitada por causa da quantidade de capital que ele tem simultaneamente ali para fazer grandes aplicações. Aqui tem amarelinho importante. Oi. Então, teoricamente, isso faz bastante sentido. Você investir lá fora, certo? Porque você consegue, digamos, de certa forma, um mercado mais estável. Às vezes, para as empresas fazer controle do seu dinheiro, muitas vezes ela até pega um dinheiro que elas têm ou o capital que tem e controla em dólar para facilitar a previsibilidade. Mas qual que é a questão aqui que às vezes pode dar errado? Às vezes, por exemplo, se for pegar as previsões do dólar para os próximos anos, é teoricamente o dólar caindo continuamente,
certo? Ele vai cair ali a passos de tartaruga, mas em princípio ele vai cair. O problema é que se você converter teu real agora para dólar e investir lá fora, muitas vezes você, além de pagar taxas para converter para dólar, tudo bem que tem outras formas de investir em empresas lá de fora, né, que basicamente seria proporcional ali a valorização dela em relação ao dólar, mas em geral você vai gastar um pouquinho a mais ali para conseguir fazer essa operação. E se por acaso realmente o real começar a, digamos, dar uma valorizadinha, essa valorizadinha vai considerar uma espécie de perda para você que investiu lá fora. Porque o real está ficando mais valorado, certo? Então o dólar em relação ao real ele está baixando um pouco. Então, até os teus investimentos cobrirem essa diferença, às vezes pode demorar. Mas se você investir lá fora e ao contrário, o país for por água abaixo e for uma desgraça só, e o dólar chegar a R$ 7, você vai ganhar muito mais, principalmente se for converter esse dinheiro novamente. Então, é uma coisa que vale a pena. Outra questão também tipo, mas tudo na sua devida proporção, sabe? Você fazer exatamente a proporção segura ao ponto de uma aposta, por exemplo, assim, você tem R$ 1.000, você pode pegar e jogar na Mega Sena esses R$ 1.000, ou pode jogar, sei lá, guardar um investimento que seja tranquilo em R$ 997 e investir R$ 3 na Mega Sena, certo? Não estou dizendo que você não pode investir em coisas extremamente arriscadas, mas o ideal está certo na proporção ideal. Então, é ideal que por mais que você invista bastante coisa aqui, você invista coisas lá fora. Mas investir 100% lá fora também tem seus riscos, sabe? Então a diversificação sempre é o melhor caminho. Tem um fundo de investimento que é da XP, que eu achei interessante, que ele pega e ele basicamente tudo que ele tem são cotas de um fundo lá nos Estados Unidos que investe em empresas chinesas. Investe na Xiaomi, na Alibaba, em todas as empresas chinesas de grande sucesso que estão surgindo por aí, tá? Então, tipo, pensa que basicamente a China tem a promessa de ser a maior economia do mundo em 2028 e descendo. Provavelmente vai ser antes disso. Então, você investir teoricamente em ações chinesas pode ser uma boa pegada, mas ainda assim, muitas coisas podem influenciar os mercados e podem inclusive acontecer situações que acabem provocando coisas imprevistas que vai afetar esses fundos também. Então, é bom você investir nessas coisas que têm um grande potencial, mas sempre ao mesmo tempo com o pé atrás ali, com bastante cautela, para conseguir impedir que perca dinheiro também, às vezes crescendo o olho para uma coisa que parece uma excelente oportunidade, mas às vezes o mercado, de uma forma bem imprevisível, pode mostrar que não é. Então tudo é muito relativo. Mas investir lá fora é uma boa opção. E você abrir até conta em corretoras lá fora não é uma coisa tão complexa quanto parece. Tipo, não é fácil. Mas como a ideia é sempre captar o máximo possível de recurso, as corretoras lá de fora olham para cá com um certo potencial para mandar dinheiro para lá. Então elas fazem um mecanismo facilitado para você abrir essas contas. Tudo bem que você vai pagar dinheiro para converter, né? Pagar taxas para converter teu dinheiro daqui para o dinheiro de lá, mas às vezes você consegue também ingerir e conseguir fazer teu dinheiro crescer proporcionalmente usando ativos de cá, como por exemplo contratos e derivativos com base de dólar. Então você consegue investir em dólar torcendo ali que, tipo, que o dólar cada vez suba mais ali em relação ao real e nosso país se ferre mais, mas você vai ganhar dinheiro com isso. E tem muitas pessoas que fazem isso. E, tipo, não é só pessoas, realmente o governo faz isso. O governo, para controlar ali a valorização do real, ele converteu parte do nosso dinheiro em dólar, certo? Uma operação lá, o Paulo Guedes fez isso, e de certa forma, tipo, gastou bastante recursos, né? Usou recursos, às vezes, que não estavam previstos para isso, para conseguir fazer esse controle. Mas a gente também pode fazer. Então, é bem relativo, mas em muitos casos pode valer a pena sim. Isso depende muito assim da situação atual, que nem agora nosso mercado está ferrado, então pode ser uma boa oportunidade. Mas somente, que nem agora, por exemplo, eu nem sei exatamente quanto está o dólar hoje, mas vamos supor que está 5,30. Se você tem a previsão que o dólar vai para R$ 6, então fazer esse tipo de investimento tem um ganho extra ali. 5,74. Nossa, tá triste. Enfim, se você acha que ele vai ali para R$ 6, vai passar disso, ou vai subir ali, pelo menos, sei lá, tipo uns 20 centavos breve, você fazer esse investimento, ele vai ganhar ali, vai ganhar mais isso ainda. Porque como teu dinheiro está protegido, o real vai desvalorizar, o teu dinheiro não, então o teu poder de compra ainda acaba subindo. E se aquelas empresas que estão valorizadas em dólar subir mais, você vai ganhar exponencialmente ali em cima. Mas caso, por exemplo, o real aconteça alguma manobra do governo para modificar essa situação e baixar ali para 4,90, pensa que esses 74 centavos que você estaria perdendo, você realmente vai perder ele. Então, o que você tem que levar em consideração não é, por exemplo, a diferença do valor entre o real e o dólar, mas sim o potencial de valorização e desvalorização. Isso, quando a gente vê derivativo, a gente vai estudar bem essa relação,
quando que alguém perde, quando que alguém ganha com esses contratos que são baseados nesse tipo de situação, por exemplo, em commodities, em moedas e afins. Então, às vezes, não quer dizer, por exemplo, se o cenário está ruim agora, vale a pena você investir nisso. Porque às vezes o real realmente pode dar uma pequena valorizada, ou o dólar pode desvalorizar, principalmente porque, digamos, mudou o presidente norte-americano recentemente. Então, ele pode fazer alguma ação que seja impopular no mercado, pode fazer pessoas tirarem dinheiro dos Estados Unidos e fazer o real valorizar perante o dólar. Então, tem muitas situações que são caóticas que podem acontecer. Então, tudo é muito relativo, sabe? É uma série de análises, tudo que tem que ser feita, nada é 100% garantido, mas ainda assim possibilita alguns ganhos interessantes. E principalmente ali no, tipo, tem situações que vai ser para o médio e longo prazo, situações para o curto prazo. Que nem você sabe, por exemplo, que alguma coisa específica pode fazer essa desvalorização de uma moeda. Então você sabe quando isso acontecer, muitas vezes você pode comprar porque você sabe que tende a normalizar na sequência. Então você está fazendo uma operação ali bem de curto prazo, mas que possibilita um pouco de garantia, digamos assim. Igual o exemplo da Petrobras ali. Mas em outras situações, às vezes pode demorar bastante a recuperar o capital, então tudo tem que ser muito bem estudado. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Não sei se responde a tua dúvida, mas eu acho que sim. As instituições financeiras que atuam com prestadores de serviços não assumem responsabilidades pelos cumprimentos das obrigações estabelecidas e formalizadas entre os emissores dos títulos e os investidores. Então, a grande diferença do mercado de capitais, no fim das contas, é exatamente isso aqui. Tem tipos de investimento que você vai emprestar dinheiro ali e, de certa forma, tem uma garantia, seja pelo fundo garantidor de crédito, seja porque o dinheiro foi aplicado por meio daquela gestora ali ou para aquele banco em título nacional, então tem garantias. Mas ainda assim, a grande característica disso aqui é que a grande maioria das situações que foram negociadas aqui não vai ter garantia nenhuma. E a instituição financeira em si não assume garantia nenhuma. Então, aqui está a questão. Tem muita coisa que vale a pena, mas se tiver perda, vai realmente perder. Então tem que tomar cuidado para fazer isso aqui tudo com cautela e nas devidas proporções. Assim, a responsabilidade pelo pagamento dos juros do principal de uma debênture é da emissora. São participantes desse mercado bancos de investimento, corretoras e distribuidores de títulos e valores imobiliários, as entidades administradoras de mercado e bolsa de balcão, entre outros. Então, vai ter entidades específicas ali para pegar o dinheiro e realmente escolher no que ele vai ser gasto, vai ter instituições específicas para pegar, por exemplo, e conectar as duas partes, a parte que quer emprestar dinheiro e a parte que quer coletar o dinheiro e outras que vão simplesmente atuar de uma forma, digamos, mais sistemática, ali numa prestação de serviço bem específico. A gente vai acabar vendo mais exemplos aqui daqui para frente, principalmente na próxima aula. Em geral, uma empresa que esteja diante da necessidade de novos investimentos possui três possíveis fontes para a captação de recursos. Utilização de recursos próprios, então a empresa vai lá, por exemplo, tem caixa, utiliza esse caixa para investir em algo. Ela pode também pegar e fazer aporte dos próprios sócios. Então, os próprios sócios, que já são sócios daquela empresa, pegam o dinheiro individual de cada um, injetam dinheiro proporcionalmente, digamos, a participação que tem naquela empresa, naquele negócio, e dessa forma o negócio tem dinheiro para crescer. Ou ele faz poupança própria com o passar do tempo, tem N formas de utilizar recursos próprios. O problema é que isso aqui é um recurso limitado. Ele não tem uma grande capacidade além do próprio dinheiro que os sócios têm de injetar dinheiro. Ou que o próprio negócio tem de capacidade de fazer caixa para se reinvestir ali. Contratação de financiamento bancário, qual que é o problema daqui? Taxas absurdas, são abusivas, são altas, tudo bem que para empresas são menores que para, digamos, pessoa física, mas ainda assim são muito caras e você tem que pagar, certo? Então, às vezes, isso aqui pode ser bem complicado de fazer algo que seja um pouco mais arriscado. E terceiro e último, que é a que nós vamos tratar aqui nessa disciplina, é a utilização do mercado de capitais. Então, você quer fazer uma pequena empresa crescer, teoricamente, se divide ela em sociedade anônima, lança as ações dela na bolsa. Tudo bem que tem regras, tem quantidade de capital mínimo que tem que ser feita ali, tem uma série de exigências, mas ainda assim é uma forma. Então você consegue captar sócios do mercado e esse dinheiro reinvestir no negócio. Você consegue fazer empréstimos de forma diferenciada. Então, você consegue negociar melhor o quanto você vai pagar de remuneração, você consegue, digamos, diminuir o risco, porque você simplesmente não tem obrigação de pagar, caso comprove que você não realmente não consegue. Então, isso aqui facilita os meios de como uma empresa vai arrecadar dinheiro, tá bom? Então, para as empresas, principalmente as empresas que estão, digamos, atingiram um bom nível de maturidade ali com recurso próprio e querem dar uma alavancada para competir em novos mercados, às vezes quer competir no exterior, às vezes ela quer partir para novos estados, quer investir em novos centros, novas unidades,
essa é uma boa forma de captar recursos e conseguir propiciar esse crescimento. Obviamente, você vai ter que vender a tua ideia e a tua capacidade para quem vai querer investir, porque ninguém investe de graça. Tudo bem que existem formas disso acontecer, tipo, algum coach de investimentos no YouTube vai lá e indica para você fazer tal investimento, mesmo falando que não é uma indicação. Daí você vai lá e faz esse investimento, certo? Então, dessa forma, que nem o exemplo que foi dado já da Sanepar, ela teoricamente não tem que correr atrás de acionista porque o YouTube ajuda. Mas, na maior parte dos casos, realmente eles têm que fazer um excelente trabalho, divulgação de informações, governança corporativa, tem que fazer um serviço minucioso para ter uma confiança grande no mercado e atrair os investidores. Conclusão: é no mercado de capitais que os poupadores têm a oportunidade de participar de empreendimentos que consideram interessantes, desde que dispostos a assumir os riscos. Conceitua-se o mercado de capitais, portanto, como segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições para que as empresas captem recursos diretamente dos investidores através da emissão de instrumentos financeiros. O mercado de capitais tem uma grande importância no desenvolvimento de um país, pois estimula a poupança e investimento produtivo, o que é essencial para o crescimento de qualquer sociedade econômica moderna. É difícil para as empresas coletarem dinheiro de outras formas a não ser essa. E considerando todas as questões que foram expostas, é muito mais vantajoso para a empresa coletar dinheiro dessa forma do que fazer empréstimos, certo? Então, tem vantagens enormes realmente para isso aqui funcionar dentro dos países e a maneira como isso aqui incentiva que os negócios aconteçam. Porque é difícil, digamos, para um governo fomentar todo que é tipo de negócio. Só que se as pessoas enxergam a vantagem daquele determinado tipo de negócio, aquela determinada empresa, elas têm a oportunidade de ir lá e injetar o dinheiro delas naquilo. Negócios que vocês conheçam melhor do que ninguém, sei lá, digamos que alguém é viciado em videogame e quer investir nas empresas de videogame porque sabe que esse mercado está crescendo, que a pessoa conhece, tem informações, digamos, privilegiadas disso, e ela vai utilizar isso porque sabe, tipo, o momento certo que tal empresa vai crescer, vai fazer um anúncio, tá ligado nesse tipo de mercado. Então ela pode ir lá e investir nesse tipo de negócio. Assim como quem, por exemplo, conhece o mercado agrícola pode investir nesse mercado, quem conhece o mercado farmacêutico pode investir no farmacêutico, quem conhece o mercado financeiro pode investir, por exemplo, em bancos, instituições financeiras, quem conhece em N mercados diferentes pode investir em qualquer mercado que queira, usando seu conhecimento da melhor forma possível. E porque muitas vezes você quer ganhar com isso e você entende o suficiente disso. Então isso aqui é vantajoso para todo mundo, de mais de uma forma. O que nem no Brasil, os bancos já têm um poder gigantesco comparado a outras instituições, seja de lobby, seja de qualquer outra coisa. Tanto que normalmente todo mundo se ferra, todo mundo paga mais imposto, e banco tem imposto perdoado, e tipo, tem condições flexíveis para trabalhar, e vice-versa. Vira e mexe acontece alguma coisa que acaba pressionando o mercado a atuar de uma forma diferente que atuaria naturalmente. Então, distribuir esse potencial de ganhos tem vantagens para todo mundo. Beleza? Pessoal, se tiverem alguma dúvida, vão perguntando, tá? E daí eu paro, respondo e assim vai indo. A aula agora tá quase no final. Falta o último pedaço, que é mais um gancho para a próxima aula, senão a próxima aula vai ficar muito longa. Então eu peguei e trouxe um pouquinho para cá, mas é só uma introdução para facilitar essa explicação. Estrutura do Sistema Financeiro Nacional. O Banco Central do Brasil propõe uma divisão do Sistema Financeiro Nacional em 3 níveis: órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores, tá? São divididos em 3 tipos aqui. Na próxima aula eu vou dar exemplos deles, explicar atribuições e assim vai. Mas agora é só mesmo um pouco mais os conceitos envolvidos. Então aqui está a nossa estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Os órgãos normativos seriam o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Entidades supervisoras: Banco Central, Bacen, Comissão de Valores Imobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. As operadoras: instituições financeiras captadoras de depósito à vista, aqui no caso Conselho Monetário Nacional, subordinado aqui ao Bacen, Bolsa de Mercadorias e Valores Futuros, Bolsas de Valores. Outros intermediários, aqui tem um monte de exemplos, depois a gente fala. Aqui temos seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas de previdência complementar, entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. Só rapidinho aqui a diferença entre esses dois aqui, tá? Entidades abertas e previdência complementar. Pensa que a previdência complementar, previdência privada, são conceitos bem falados. Tem um tempo atrás que bastante incentivava as pessoas a terem para não depender do INSS, e assim vai. Mas aqui o que tange, o que é a diferença entre os dois? Pense que tem fundos de previdência privada, fundos de previdência, digamos que não é do INSS ali, que ele tem característica de ser aberto ou fechado. Aberto significa que qualquer pessoa pode aderir. Então, pense que às vezes pode ter uma previdência privada que seja do Bradesco, do Itaú, ou às vezes até de outros tipos de previdências privadas feitas por outras instituições,
certo? É uma previdência aberta, qualquer pessoa pode entrar. Mas existe já fundos de previdência fechada. O que seria a previdência fechada? Aquelas, por exemplo, que é dos Correios, que é da Copel, que é do Banco do Brasil, que é um fundo de previdência que só quem é funcionário de lá ou um determinado grupo de pessoas que podem ter acesso a esse tipo de previdência. São regulamentações diferentes, tá? Porque pensa que uma vai ter tipos de anúncio, uma delas vai ter quantidade de dinheiro crescente, então ela tem uma regulamentação específica. Já a outra ali é bem mais estável a situação e provavelmente vai ter mais pessoas ali de olho naquele fundo, que são os próprios participantes, que vai ter talvez até uma participação mais ativa. Que nem eu faço parte do Fundo de Previdência da Copel. O da Copel até ela acabou abrindo, acho que faz em 2 ou 3 anos atrás, mas ainda assim, as pessoas ali, tipo, tem sempre votação para quem que vai fazer gestão do fundo, e sempre acaba sendo pessoas internas, então, tipo, tem um monte de particularidades, mas pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, e teve mais exemplos, tem até situações de problemas relacionados, por exemplo, a fundos de pensão aqui, que no caso os Correios mesmo receberam um rombo, meio que pegaram o dinheiro deles para fazer um investimento, deu errado e não repuseram. São situações que acontecem, né, bem tristes. Então, aqui nós temos órgãos normativos, são os responsáveis pela definição das políticas e diretrizes gerais do sistema financeiro, sem funções executivas, são entidades governamentais colegiadas e criadas por lei com atribuições específicas. Atualmente no Brasil funcionam como órgãos normativos Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Na próxima aula a gente explica certinho cada um deles, que minha ideia é acabar a aula até 8h30 aqui, para não cansar muito vocês também. Entidades supervisoras assumem diversas funções executivas, como a fiscalização de instituições sob sua responsabilidade, assim como funções normativas, com o intuito de regulamentar dispositivos legais ou normas editadas pelos órgãos normativos. Então tá, no órgão normativo, então, ele cita as normas, então por que a supervisora atua nisso também? Porque às vezes as normas são meio abrangentes demais e precisam de instruções mais específicas de como elas vão acontecer. Então, é por isso que entra entidades supervisoras, como elas estão intermediando ali o caminho entre os operadores e os normativos, eles têm um entendimento diferenciado sobre as coisas e um mecanismo melhor, digamos, formas melhores de gerar mecanismos diferentes de como aquela norma vai ser seguida. Então, como foi falado, as entidades principais são Bacen, Comissão de Valores Imobiliários, que a gente vai falar bastante, Superintendência de Seguros Privados, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. E os operadores incluem as demais instituições, públicas ou privadas, envolvidas diretamente ou como instituições auxiliares nas atividades de captação, intermediação e aplicação de recursos do sistema financeiro nacional. Basicamente, eles seguem regras e ganham dinheiro em cima disso ali, captando o dinheiro das pessoas ou de outras formas ali para N tipo de situações diferentes, seja para seguro, seja para fazer poupança, seja para empreender, seja para investir, e assim vai. Agentes bem famosos, bancos comerciais. Aqui tem várias fotinhas de bancos comerciais diferentes. Bancos múltiplos. Porque o banco comercial, qual que é a característica principal dele? A gente vai falar disso na próxima aula também. Mas, enfim, eles basicamente recolhem poupança e emprestam esse dinheiro, certo? O banco múltiplo seria um banco comercial que, além disso, tem outras atribuições. É bem comum ver, porque a maior parte dos bancos eles têm uma carteira absurda de serviços que eles prestam, seja de seguro, seja previdência privada, seja até plano de saúde. Eles têm ali uma grande gama de coisas que eles oferecem. Então, tipo, boa parte dos bancos se enquadra nessa categoria. Cooperativa de crédito, que é algo bem legal e as pessoas conhecem muito pouco sobre cooperativa de crédito, porque cooperativa de crédito basicamente tem as mesmas funções de um banco, certo? Pelo menos para vocês ou para as pessoas físicas em geral, ele tem as mesmas os mesmos serviços a serem prestados, só que além de tudo eles têm um pouco a mais. Eles têm até uma espécie de divisão de sobras, ser basicamente uma divisão de lucros que tem ali dentro da cooperativa de crédito. O banco, o que ele ganha ali com o dinheiro que sobra, digamos, do gasto aquele serviço, acaba indo para o banco mesmo, né? Tipo, acaba indo para os acionistas ou para os próprios donos ali. Mas na cooperativa de crédito isso volta para quem é cotista, porque basicamente é uma sociedade entre várias pessoas diferentes, uma associação. Então, tem umas peculiaridades bem interessantes, eu vou falar disso na próxima aula, e que torna isso aqui bem atrativo e vale a pena ser considerado. A maior parte das pessoas não sabe o que uma cooperativa de crédito faz. Até eu orientei um TCC no semestre passado sobre isso, que a pesquisa constatou exatamente isso. As pessoas escolhem bancos ou por comodidade, tipo a empresa obriga elas a ter ali uma conta salário em determinado banco, daí já cria ali uma conta corrente ali, por questão de facilidade, porque também não quer uma decisão difícil, né, gasta energia, mas às vezes tem outras opções no mercado que são mais baratas, são mais atrativas também, que vale a pena ser consideradas. Então daí vem sociedades corretoras de títulos ou valores imobiliários, a gente vai falar bastante disso aqui também, e entre outras. Enfim, gente,
A aula de hoje é isso. Eu dei uma acelerada aqui no final, mas porque na próxima aula a gente vai esmiuçar bem esses detalhes. Só queria que vocês vissem um pouquinho antes e tivessem um pouco dos conceitos já assimilados antes da próxima aula, perfeito? O que que tem agora? Seguindo mais ou menos a estrutura que teve ano passado, eu deixei lá uma lista de 5 exercícios de verdadeiro e falso para vocês fazerem. Cada exercício vale um pontinho, certo? Seria basicamente 0,5 na média final, porque ao total a previsão é que tenham 8 exercícios até o final desse bimestre. Então, somando os 4 pontos que precisa, mais 6 da prova para somar os 10 pontos, perfeito? Não são questões muito difíceis, tá? Exige um pouquinho de atenção, mas está tudo aqui nos slides. É mais a ideia pegar os conceitos que eu acho mais interessante ali, que valem a pena ser fixados, tá bom? Então, gente, em geral, a aula foi isso. Pergunto para vocês, alguma dúvida? Tudo certo? Perfeito. É assim que tem que ser. Brincadeira, se tiverem dúvidas, mandem. Eu também vou ficar disponível para vocês, né, até o horário clássico. Qualquer dúvida que tiverem, me mandem no WhatsApp mesmo. Se tiverem curiosidades também, vocês não respondem imediato, mas assim que der eu respondo, tá bom? E sobre a semana que vem, ainda não há nenhuma informação, tá? Eu tenho certeza que a instituição vai chegar e vai passar para todo mundo novamente, assim como ela avisou que essa semana seria totalmente EAD. Então, são coisas que a gente vai ter que mais ficar aguardando e ver. Acho que até sexta-feira já tem uma definição nova. Provavelmente, se for voltar ali no presencial, daí vai ser aula mista, tá? Vai dar continuidade desse ponto, com transmissão ao vivo. Agora a faculdade já sanou, acredito que a maior parte dos problemas técnicos que houveram na semana passada. Então vai dar para fazer a aula de transmissão simultânea. Caso seja aula EAD, vamos seguir mais ou menos esse formato. Dependendo da aula, às vezes eu posso até gravar e postar ela. Aulas que, tipo, sejam mais longas, talvez eu divida em mais partes. Então a gente vai adequando isso com o passar das aulas, tá? E sugestões que vocês tenham, dúvidas, tudo, sempre me mandem, que isso ajuda a enriquecer bastante conteúdo e coisas que eu posso modificar nas aulas para agradar mais vocês, beleza? Gente, obrigado por ter vindo na aula. 24, 25 pessoas é uma quantidade bem legal para as aulas de EAD, porque normalmente as pessoas começam a decair essa quantidade ao longo do tempo, mas obrigado pela presença de vocês, muito obrigado mesmo. Espero que a aula tenha sido interessante para vocês, tá? Se tiverem mais coisas que vocês queiram saber, assuntos específicos, igual eu falei, eu não posso indicações porque isso é uma função regulamentada que eu vou explicar para vocês, eu acho que na próxima aula já. Mas, enfim, tem umas regras específicas, mas aquilo que eu puder ajudar vocês, enriquecer também o conhecimento de vocês em relação aos investimentos, eu farei tudo possível, beleza? Obrigado, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação, só para o vídeo não ficar muito longo também.